Bom, o Grupo Diário novamente recebe aqui em seus estúdios o deputado federal Hugo Leal. Nós temos o prazer de recebê-lo novamente aqui para falar um pouquinho sobre esse ano de 2016 que está começando, as verbas que o município vai receber a partir do mandato do deputado Hugo Leal. Hugo, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez e eu fiquei muito feliz com as boas notícias, né, das verbas que você colocou através das emendas parlamentares. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas eu quero começar te perguntando sobre essa questão do ano de 2016. A gente tem uma previsão de realmente um ano muito difícil, né? Bom, Cirid, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o Grupo Diário pela oportunidade, sempre que eu posso, a gente vem aqui, eu acho que isso é importantíssimo para quem está no exercício do mandato, a prestação de contas, o espaço que vocês abrem sempre foi muito democrático, para mim muito importante. Então eu quero agradecer e desejar a todos um 16, né, com todas as dificuldades, um feliz 16, com saúde, com sucesso, com perspectiva. É assim que eu trabalho. Eu vou falar, Anderson, antes de falar de 16, vou falar de 15, de 2015, Sim. porque 2015 ainda é um ano que foi, eu acho que eu posso afirmar na minha vida pública, eu estou no meu 9º ano de mandato, 3º mandato de deputado federal, mas já tive espaço na administração do Estado, como secretário, como presidente do Detran. Já vi muitas crises financeira, econômica, crise política, mas a junção dessas duas num cenário nacional foi a situação mais complicada, mais delicada. Realmente. O governo não se encontrou, o governo federal não se encontrou, o governo federal com muita dificuldade, não conseguiu consolidar uma base e você teve associado a isso uma crise econômica muito forte, uma queda das receitas, nós estamos falando aí em torno de 600 a 700 bilhões, que foi uma queda assim, que chocou, que impactou negativamente, aí não só a estrutura federal, mas também as estruturas estaduais e municipais. Então, você teve esse fator, né, de recrudescimento da questão econômica e teve o fator do enfraquecimento político, de erros, eu não posso deixar de falar, de erros que foram cometidos em anos anteriores, que precisavam ser corrigidos, não foram corrigidos. Não foram corrigidos, sim. Eu costumo dizer o seguinte, mal comparando aqui, guardadas as proporções, aquela pessoa que sabe que tem algum problema, ao invés de tratar preventivamente, vai adiando até que chega o momento da intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica é sempre o último ato e às vezes pode dar certo como pode não dar certo. Então o país não se preparou adequadamente no ano 2014 e teve que enfrentar, 2013 e 2014, teve que enfrentar essas dificuldades agora em 2015. Claro. E foram fatores sucessivos que acabaram chegando a essa circunstância. Então, primeiro é reconhecer isso e a gente poder enfrentar. Esse reconhecimento em 2015, apesar de tardio, foi importante. Importante do ponto de vista do governo entender a lógica, a presidente, os partidos que compõem a base, para poder tentar resolver 2015 em 2015 e não transferir todos os problemas de 2015 para 2016. Para 2016 já bastam os problemas que nós temos. Nós temos que gerar perspectiva para 2016. Claro. Eu digo o seguinte, por tudo que ocorreu em 2015, todas as dificuldades, mazelas que nós enfrentamos em 2015, eu entendo que nós vamos chegar em 2016, apesar da agenda ainda ser um pouco antiga, da discussão do impeachment da presidente, da discussão do afastamento do presidente da Câmara, do ponto de vista político, mas já vai chegar num outro patamar. Eu costumo visualizar isso, apesar de ser preocupante, apesar de ter sido um fator inusitado, que eu nunca tinha convivido com um ambiente desse, onde o governo tem minoria no Congresso. É muito complicado, muito delicado. E aí muitas pessoas se aproveitam desse ambiente para poder tentar resolver algumas questões até de nível pessoal. Isso é o pior dos cenários. Eu vejo um 2016 com outros olhos. Eu vejo com 2016 com outros olhos porque o nível de recuperação, a capacidade de recuperação do país era um pouco mais lenta, mas eu imagino já nos 3 primeiros meses desse ano, janeiro, fevereiro e março, principalmente no final, na segunda quinzena de março, nós vamos ter uma fotografia
do que nós vamos poder enfrentar ao longo do ano 2016. Quer dizer, para poder projetar, Para projetar. Não dá ainda para você administrar, não dá para como. você avaliar janeiro, não dá para avaliar fevereiro, até porque a gente tem uma característica, e às vezes até motivo de brincadeira, de chacota, mas o ano só começa depois do carnaval. Como o carnaval esse ano é bem no início de fevereiro, para o bem do país, dia 15 de fevereiro começa efetivamente o ano. Então aí as perspectivas do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, normalmente você começa a fazer no primeiro trimestre do ano, né? Principalmente da atividade econômica. Então, nós vamos chegar. Vamos ver o que vai acontecer com os impostos no início, IPTU, IPVA, essas questões todas que dão um impacto de arrecadação positiva para os municípios e estado, para eles tentarem se equacionar, se equilibrar e, obviamente, gerar a perspectiva, a partir de março, uma perspectiva de crescimento, de um retorno do aquecimento da economia. Isso é fundamental, uma questão de sobrevivência. Se nós mantivermos patamares anteriores, quer dizer, com declínio, aí eu digo para você que vai ficar difícil sobreviver em 2016. Mas eu acho que, por natureza, já tenho um otimismo. Assim, uma perspectiva positiva. Repito, não dá para falar isso agora, em janeiro, fevereiro. Não tem condições. Não dá para você mensurar isso ainda, nem do ponto de vista econômico, quiçá do ponto de vista político. Do ponto de vista político, a atividade política, a discussão já está acontecendo, o Congresso está lá, alguns partidos, algumas pessoas estão reunidas, planejando, preparando o que vai enfrentar a partir do dia 1º de fevereiro, agora desse ano, né? No mês que vem. Daqui a um mês começa, mais de uma semana já tem um carnaval. Então vai ficar uma coisa meio, para tudo e voltamos. A partir de 15 de fevereiro nós vamos ter uma real perspectiva da questão política. E pode acontecer nesse íntere, entre janeiro e fevereiro, alguma outra circunstância do ponto de vista jurídico com o presidente da Câmara. Porque ele pode até ser afastado. Foi dado prazo para ele responder lá o pedido de afastamento, vamos analisar, se defender. Não sei qual vai ser o ímpeto dele nesse momento, ele é uma pessoa que tem muito intensa, né? Muito intensa, muito, vamos chamar lá de brigão, eu tenho a característica dele, claro. Respeito, mas não é de um alinhamento que eu me identifico, mas também não vai dar para você analisar antes depois de 15 de fevereiro até 15 de março. É isso ainda nós vamos gerar. Vamos ter que esperar um pouco. O que vai acontecer para estados e municípios, janeiro e fevereiro, são períodos importantes porque é o período onde entra a arrecadação maior. Para o governo federal, não. Para o governo federal não tem muita diferença. Não tem muita diferença, né? É a atividade econômica que implica mais, principalmente. Isso é uma característica que já foi detectado nesse período de Natal e Ano Novo, nos índices econômicos. A atividade econômica do país, do ponto de vista da atividade turismo, desse movimento, aumentou internamente, porque é o seguinte, muita gente deixou de viajar. Sim. O dólar alto. O dinheiro está caro, né? O dólar está caro, os custos estão caros, então todo mundo ficou. Então isso gera atividade interna, né? É interessante isso, que isso foi detectado já. Acabou sendo positivo nesse ponto. Né? Agora, deputado, uma questão, principalmente a área técnica, né? Geralmente falam muito, os economistas falam muito, mas ficou muito evidente nesse momento vivido pelo país, que é a falta de planejamento de alguns municípios, né? Essa dependência dos repasses federais, estaduais, ela acabou ficando muito mais evidente nos municípios que acabaram não se planejando, né? Acabaram não apostando nesse saber técnico, né? Em organizar suas contas, em saber enxugar a máquina. Ficou mais evidente agora? Deu para cair a ficha dos municípios que é preciso investir nessa organização? Não tem nenhuma dúvida disso, mas nenhuma dúvida. Você não programa, você não faz um governo de 4 anos, né? Se você for estadista, tiver uma visão, você faz para um período maior, para 8 anos, para 9 anos, para 12 anos, que seja. Então, primeiro é isso. A pessoa tem que ter uma função dessa perspectiva. E para isso você tem que planejar os 4 anos, mais os outros que você vai deixar, as perspectivas que você vai deixar para esse futuro. Então, isso é fundamental. Ficou muito claro. Aí você olha assim, por que esse município está passando dificuldade e esse não está passando? Porque alguém fez o dever de casa, alguém economizou. Por que tem gente que está mais endividado que o outro? Vamos partir assim, do ponto de vista pessoal. Tem gente que gastou mais do que poderia.
Tem gente que não previu, fala assim, mas eu diminui meu salário, eu perdi o emprego. Tudo isso tem que ser circunstância, você tem que se observar, você tem que preparar para isso. O cenário está bom, o melhor momento do cenário bom é você se preparar, você se prevenir, você fazer um colchão, você guardar, preparar para o momento das vacas magras. Quando você não está preparado, você está se refastelando naquele momento de muito recurso, que aconteceu isso em 2009, 2010, quando chega agora, a pessoa toma um choque. Mas e agora? Agora que não tem dinheiro, meu amigo, você vai mostrar que você é um bom administrador na hora que você não tem dinheiro, porque na hora que tem dinheiro tudo fica fácil. Né? E, como no casamento. Casamento, quando as coisas estão indo bem, os planejamentos estão bem, fácil, né? Agora, na hora da dificuldade, que você vai ver efetivamente quem é que tem capacidade. Por isso que você vê municípios que conseguem vencer as etapas com todas as dificuldades, com queda na arrecadação, vencer etapas, pagar o mínimo minimório, porque se preservou para isso, se preparou para isso. Ou seja, organização. Né? Organização. Experiência do gestor, experiência do chefe do executivo, das pessoas que estão comprometidas com a administração. A administração não tem muito mistério, não. Ela é complexa para quem quer fazer alguma coisa que não esteja dentro do padrão. Quem quer pegar atalhos, né? Quem quer pegar atalhos é difícil. Faça ali dentro do rumo, dentro das perspectivas. E outra coisa, trabalhe. Repito, a lógica da administração é a lógica que você vai usar dentro da sua casa. Se você ganha R$1.000, trabalhe, gaste como se você ganhasse 800, 600, 700, 800, seja o que for. Prepare para um cenário diferente. Tem gente que ganha 1.000 e gasta 1.500, não vai chegar nunca. O administrador público também. Ele não gera, mas daqui a pouco eu vou ganhar 1.500. Meu amigo, daqui a pouco pode não acontecer e você ficar com uma dívida enorme impagável. Isso acontece na administração também. A pessoa está arrecadando 20, 30 milhões e aí faz, eu estou bem, vem um impacto desse. Exatamente. Aí, não tem condições. Por mais que você queira agradar, você vai comprometer a questão da administração pública, ou seja, a sua falta de compromisso compromete o futuro de um município. Você tem toda a razão. A fase do planejamento ela é fundamental para você até poder avançar mais. Quanto mais planejado, preparado você está, mais longe você vai chegar. Com certeza. É um momento para a gente repensar, inclusive, o nosso próprio consumo interno, né? O nosso consumo dentro de casa, os nossos exageros, né? Como o deputado lembrou bem, nós vivemos aí um tempo de prosperidade no país, em que realmente o dinheiro aparecia, as pessoas estavam com uma boa prosperidade e acabamos gastando mais do que o normal. Mas vamos falar de gastos agora, mas gastos que vão vir em benefício do município de Teresópolis. Né? O deputado Hugo Leal está apresentou emendas parlamentares, né, para esse ano de 2016 em algumas áreas. Eu vou destacar aqui alguns números, né, alguns montantes e a determinada área, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos. Né? O deputado encaminhou aí R$1 milhão para a área da saúde, outro R$1 milhão para o nosso Parque Nacional, né, o Parnaso, em benefício lá para o parque, outros R$500 mil na Rota Cervejeira, né, que tem sido uma iniciativa maravilhosa do turismo de Teresópolis e região, né, realmente uma vocação nossa, outros R$500 mil para inserções no pórtico, também no terminal turístico e sinalização turística, e R$300 mil para a CAMP, né, essa instituição tão importante do nosso município lá, encabeçada pela nossa amiga Madalena, né? Exatamente. Um beijão para a grande Madalena, amiga nossa, que faz um trabalho maravilhoso. Né? Uma figura pública muito importante para o município de Teresópolis. Deputado, R$1 milhão para a saúde. A saúde hoje do Estado, né, a gente vê esse completo caos vivido pelo Estado e não tem como não falar. Né? Mais uma vez, o que aconteceu, até o próprio governador reconheceu isso. Reconheceu. Ele deveria ter tomado medidas ainda no final do ano de 14, exatamente, preparando para 15 e não fez, imaginando que não fosse cair tanta arrecadação. Aí pronto, provocou e nós estamos passando uma situação de penúria, de grande dificuldade. Ele teve que reconhecer agora. Nós tivemos aí o novo secretário, né, vindo a público falando. Ele falou do momento difícil, mais cortes, né? A gente não consegue nem imaginar mais cortes. Como é que vai cortar? Vai cortar o quê, né? Dentro da área de saúde, né? Eu acho que você pode racionalizar os custos, porque isso é uma outra coisa. Exatamente. Uma outra coisa que você até usou a expressão certa.
quando você está ganhando bem, você comete exageros. Então, às vezes, na administração pública, o cara está ganhando bem, não estabelece parâmetros. Sim. Só lembra dos parâmetros quando a situação está crítica. Mas aí não adianta, porque você não tem como voltar atrás. Você não tem como contornar, a dificuldade já está ali. A atividade, por exemplo, eles estão falando das UPAs, das atividades que hoje são feitas nas UPAs e outras instituições de saúde. São importantíssimas. A atividade também, a forma que foi pensada já há algum tempo, dessas organizações sociais, é uma linha até melhor do que as fundações, melhor que outros, porque a organização social ela tem o fim objetivo só para fazer aquela atividade. Agora, para fazer isso tem que ser fiscalizado, tem que ter parâmetro. Não adianta você imaginar que na compra, na aquisição de alguns bens e serviços, você não tenha parâmetro, deixa livre. Aí acontece o que aconteceu no Rio, que aconteceu nos hospitais lá do Rio. Viram focos de corrupção. Por óbvio. O primeiro onde passo surgiu, né, na Inglaterra, funciona muito bem. Funciona porque a lógica é essa. Ela não pode ter lucro, ela não pode ter nada, não pode distribuir bens, ela só pode, a atividade é direcionada para isso. Todo o custo, o valor dela só pode pagar esse tipo de ação que seja numa área específica. Ela não pode fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Uma organização social tem que atuar exatamente nesse perfil. Ou seja, nós tínhamos um conceito positivo, uma circunstância que estava dando certo, agora, por falta de fiscalização, dessa história do está tudo maravilhoso, deturpa um conceito que é bom. Eu não ouvi ainda, né, a não ser alguns segmentos sindicais, tal, que tem uma restrição, porque o contrato acaba sendo diferenciado, mas de quem atua na administração pública, uma questão conceitual negativa sobre o conceito da organização social. O que é negativo é o abuso, quando não fiscalizado, quando não parametrizado, quando não planejado. É isso. Então, é o que falam mais ou menos da lei do SUS, né, deputado? Você conhece muito bem as leis, né, e muito bem a lei do SUS especificamente. É considerada uma lei praticamente perfeita, né? Ela tem instrumentos e organizações e conceitos que realmente dariam ferramentas para o administrador público conseguir tocar a saúde com... O conceito do SUS é muito claro. O município cuida da atenção básica. Para isso, ele tem que ter recurso. O que é atenção básica? A profilaxia, ou seja, as prevenções, o médico de família, aquele que visita as famílias, que age preventivamente, que age com profilaxia, ou seja, atuando para evitar doenças, conversando com os cidadãos de mais idade, atendendo as mães, as parturientes, atendendo as crianças. Tudo isso a saúde tem uma lógica, tem uma cadeia que é lógica. E o município tinha que concentrar nisso. O município não tinha que ficar administrando emergência de hospital. Não tem papel para isso. Tá bom, teve que abrir mão com as dificuldades, porque teve que responder, porque tinha que ter uma porta de entrada. Mas aí você acaba não resolvendo, não atendendo a atenção básica, não fazendo o que é o básico e ainda tendo dificuldade no que a gente chama na intermediária, que são exames e às vezes a urgência e emergência. Aí realmente... Aí atropela tudo que a lei... Desvirtua o que é o conceito do Sistema Único de Saúde. Os municípios tinham que ter recursos e priorizar esse atendimento, porque evita de você ter que abrir porta nas emergências. Você desafoga exatamente. A emergência, essas emergências, as UPAs foram construídas conceitualmente para retirar as emergências dos hospitais. Mas a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, ela é uma instalação provisória, tanto que UPA não está até a instalação dela realmente é provisória, é meio de lata ali, não posto de lata. Porque era para poder fazer isso até que os hospitais se recuperassem e fizesse uma porta de entrada boa para os hospitais, diferenciando pronto-socorro. Para se reorganizar, exatamente. E virou aquilo que... Virou hospital. Virou hospital e aquilo que é para ser provisório vira um conceito permanente equivocado. Entendeu? Não era para ser dessa forma. Tanto é que nós discutimos muito sobre isso lá em Brasília, conceitualmente também com o Ministério da Saúde, o fundamento para trazer uma instituição, uma OS, uma instituição que não seja vinculado à questão estatutária de concurso, porque era uma instalação provisória. Sim.
Então, sendo provisória... Não poderia gerar esse vínculo. Exatamente, para não gerar o vínculo, Sim. e porque no momento em que fosse para... Quem tinha que fazer concurso é o hospital, onde tem o estatutário, para você preencher aquele quadro médico, e após estar preenchido, você pode fechar a UPA. Aquela unidade já não é mais necessária. Exatamente, não, pelo contrário, estão exigindo fazer concurso para a UPA para uma atividade que é provisória. A lógica dela é provisória, gente. Não podia estar acontecendo, está acontecendo. Mas virou uma questão permanente, porque a população precisa ser atendida, precisa ter uma demanda. A UPA aqui de Teresópolis, por exemplo, estava com uma dificuldade enorme, porque o Estado não repassa. A União, que tem que passar também 250 mil, também estava... Sabe o que estava acontecendo? E até eu vou falar aqui, é uma circunstância que é uma novidade, e poucos municípios estavam sabendo disso. O recurso que o município deveria receber pelo governo federal estava indo para o Estado. Aí o Estado tem que repassar por UPA em torno de 400 mil, mais 250 mil, que é um recurso que a União pactuou para o município. Como o município está administrando, quando o município está administrando, o recurso tem que vir direto para o município. Estava vindo para o governo do Estado e o governo do Estado não estava repassando. Aí é o caos. Aí não tem jeito. É o que eu falo. Aí não tem nem como reclamar. Sem planejamento, sem fiscalização, meu amigo, aí vira... Fica difícil. Fica difícil. Então, essa situação, a gente está acompanhando de muito perto. A questão da saúde não é só falta de recursos. Existe sim, nós vamos ampliar, nós estamos trabalhando na ampliação de botar 10% do PIB na aplicação em saúde, que é um fato importantíssimo, é uma relevância. Agora, não adianta você botar mais recursos onde você não tenha uma boa gestão. É a mesma coisa você botar água numa caixa d'água furada. Não vai adiantar, você não vai encher nunca. Vai continuar desperdiçando dinheiro público. Deputado, R$1 milhão para o Parnaso, né? Considerado aí um dos parques mais bonitos do país. E realmente um orgulho do Teresopolitano e da região, né? De uma forma, tem uma briga aqui da região, o pessoal de Guapi, de Magé, que fala um pouco do Dedo Parque de Deus? Nacional, Dedo de Deus, Parque Nacional, o Parque Nacional é nosso, está em Guapi, está em Teresópolis, mas enfim, tá um orgulho, está em Petrópolis também, né? Enfim, o Parnaso é realmente um orgulho para o Teresopolitano e carece muito dessas estruturas no turismo, né? Apesar de trabalhar muito bem com a pesquisa, né? É uma das referências na área de pesquisa, a gente acompanha sempre aqui no programa Mochileiro, né? O Marcelo traz sempre para a gente essas novidades lá relacionadas ao Parque Nacional, mas ainda carece um pouco de estrutura turística, né? Eu digo para você, isso aqui falta, né? Falta, quer dizer, eu acho que, e aí falta, precisa ser isso aqui em Teresópolis, se for o caso em Guapi, se for em Petrópolis, a profissionalização desse tipo de turismo. Sim. Porque o excursionista ou o turismo de aventura, ele vem... Consciência ambiental, né? Exatamente, ele já escolhe os espaços, se é aqui que vai ser no Brasil, aqui no Parnaso, se vai ser na Nova Zelândia, na Austrália, ele já opta, ele faz um circuito mundial, cara. E aqui nós temos os melhores, o Parnaso é um dos melhores do mundo. As travessias são assim, as pessoas chegam encantadas realmente da dimensão que nós temos aqui. Agora, nós temos que trabalhar isso para a pessoa que faz estimular esse turismo de aventura de forma profissional, a atrair esse indivíduo para ele poder fazer o turismo dele, para andar, circular ali pelo parque, fazer a caminhada, fazer a travessia e depois ficar na cidade, estimular, conhecer, atrair ele para outros eventos, para outras coisas. Ou seja, a profissionalização, que a gente chama agora lá no Rio, aconteceu, chamada esticadinha, né? Você vem para ficar 2, 3 dias, acaba dando esticado mais uns 2 dias, 3 dias, para poder fazer coisas que você não acontece muito na Europa, né? A Europa acontece muito. Natural, porque você tem atrativo. Você tem atrativo para isso. Você acaba entendendo. E o que falta aqui para a gente, o investimento no Parnaso vai muito nessa linha. Ou seja, de investir na infraestrutura do parque, eu acho que tem que ser de padrão internacional, porque ele é um... O parque exatamente, padrão. Ele tem uma visão internacional, investir nesse segmento turístico profissional, de forma a atrair não só os excursionistas internacionais, mas principalmente também os nacionais, e manter nessa onda aqui, nesse raio do próprio município, dos municípios. Porque não adianta, porque senão o cara vai para o Rio oferece uma série de atividades, uma série de alternativas, e vai
vem, faz, volta. Vem, faz, mas não adianta. Aí é aquela história da rota cervejeira. A rota cervejeira o cara tem que vir, vai ficar, ó, são 3 dias de rota cervejeira, entendeu? Você tem que vir para o Teresópolis, passa por Petrópolis, passa por Teresópolis, vai para o Friburgo, vai para o Cachoeiro Macacu. Tudo isso faz parte de uma manutenção desse turismo. Eu chamo, agora, tem que profissionalizar. Esse é um trabalho que a gente está fazendo com foco. A gente citei o exemplo aqui da rota cervejeira, porque isso está bem trabalhado, está bem profissionalizado. Eu acho que mais uns 2, 3 anos essa consolidação vai se dar de forma muito natural. Pois é, falando um pouco da rota cervejeira, né, que seria o nosso próximo tópico, com uma emenda parlamentar de R$500 mil, a gente percebe realmente o engajamento das cidades, né? A gente conhece lá o pessoal de Petrópolis, também engajado, né? Todas as cervejarias, inclusive uma das cervejarias maiores, uma das mais importantes do país, também engajada nessa questão da rota cervejeira. E a gente percebe que é realmente uma vocação nossa. A gente tem aqui, por exemplo, a Sangalen, né, que aos fins de semana traz uma movimentação turística mas é maravilhoso, quase inacreditável quando você vê ali aquela movimentação, a dificuldade para se ir lá, né, que tem que fazer reserva, enfim. Mas isso é positivo, né? E a gente vê que as pessoas vêm, compartilham pelas redes sociais, né? Marcam que estão lá, que têm orgulho de estar, né, num ambiente desse. E é um mercado que tem crescido muito, né? Que é o mercado do cervejeiro. Exatamente, não só das cervejarias tradicionais, como você falou da Sangalen aqui, eu estou falando lá no Petrópolis da Boêmia, Itaipava, outras que são as grandes que fazem, que tem um espaço grande no mercado, mas as artesanais têm sido um sucesso. As artesanais têm sido assim cada vez um crescente, e quanto mais a pessoa investe ali num padrão, numa qualidade dessa cerveja artesanal, mais fica atraente. Então esse mercado é um mercado que está bem pujante, é saber trabalhar para poder consolidar ele de uma forma profissional e transformar isso essa indústria cervejeira que já gera uma mão de obra, gerar também esse turismo chamado turismo profissional, que é o turismo que atrai, a pessoa fica e gasta. Porque ele tem que vir mesmo e ficar, porque beber e dirigir não pode. Não tem jeito. E é um tipo de turismo que realmente dá muito retorno. A gente vê, novamente citando regiões da Europa que fazem isso com vinho, com a champanhe. A Califórnia, exatamente. Napa Valley. A pessoa vai para Califórnia, vai para Los Angeles, vai para São Francisco, vai para o Napa Valley. É bonito, é uma região bonita, é um vinho. Cara, vou andar de bicicleta em Napa Valley. Acho legal, acho que isso aí tudo é. Mas a forma que eles vendem isso, o apelo que eles fazem, esse que é o problema. Esse que é o importante. Esse que é o importante, sabe vender. A gente não pode chegar e falar assim, a rota cervejeira é legalzinho. Não é legalzinho, não, é melhor que tenha do mundo. Porque se você não fizer propaganda... Enaltecer, né? Exatamente. A gente tem que conquistar o local para poder expandir para o global, né? Isso aí é uma regra de marketing muito conhecida, inclusive. Então, uma outra coisa que eu falei isso também nas reuniões da Rota, eu falei, não adianta, com todo respeito, você chegar e contratar a van do Rio, motorista do Rio, para trazer o pessoal. Não faça isso. Você tem que sair a van daqui de Teresópolis ou de Petrópolis, buscar o cara, porque o motorista daqui, já vai exatamente. Né? Ele é que vai fazer a propaganda. É verdade. Na hora que você traz, pega o cara lá no hotel X, PTO lá de Copacabana, de Ipanema, seja onde for, traz ele, o motorista já sai com vontade de vir embora. Não, esse aqui não vai fazer o papel. Essa ação que eu faço assim, eu falava isso com o pessoal, com os organizadores, isso é um detalhe fundamental. O cara que faz esse receptivo tem que ser do local. Porque ele tem paciência, ele conhece, ele sabe onde é a estrada, porque você pega um cara de van, não conhece, o cara já vinha aqui, pega trânsito, já está com uma vontade. Já chega aqui, já deu 5 horas, tem que ir embora. Vocês não querem ir embora, não? Aqui não tem mais nada para ver. Então, isso são nos detalhes. Essa é a forma de você... Sem contar o envolvimento emocional, né? Que é o principal, né? Que ele vai querer enaltecer a cidade dele. Deputado, outras 2 emendas também são importantes, né? A gente está finalizando nosso tempo, mas também relacionada ao turismo, né? São R$500 mil para intervenções no pórtico, né? No nosso terminal turístico. Inclusive, nós tivemos agora recentemente uma ação da Chevrolet do Brasil, né? Que lançou aqui no Rio de Janeiro o novo modelo do Cobalt, né? Sim, eu vi. Um modelo mundial. E o test drive foi feito vindo do Rio de Janeiro, subindo a serra
e aí o pessoal, os jornalistas do Brasil inteiro, tivemos mais de 100 jornalistas do Brasil inteiro relacionados, né, à questão do automóvel, né, que fizeram ali, tomaram um caldo de cana ali no alto, né, fizeram uma confraternização, enfim, no Soberbo, né, com a vista soberba. Inclusive foi apelidado pelo pessoal da GM lá como test drive soberbo, né, aproveitando, né, essa nossa ambiência. Você veja que a natureza já foi pródiga. Foi um município. O mais difícil de tudo a gente já tem. O município só precisa devolver isso com um pouco mais de competência, de planejamento, com um pouco mais de atenção, porque já foi pródigo. Poucos lugares no mundo tem essa atração, essa beleza natural que tem o parque e o município de Teresópolis. Ou seja, eu estava conversando até esses dias, falei assim, gente, não dá para errar mais, não podemos errar mais, entendeu? Acho que a gente tem que escolher as pessoas que não só têm compromisso, não ficar muito preocupado com o discurso, mas alguém que possa fazer uma administração que compreenda isso, que faça para fora e não só para dentro. Tem um empresário amigo nosso na cidade que diz que Teresópolis é um cemitério de boas ideias, né? A gente, infelizmente, tem que mudar esse pensamento realmente. A gente sabe que boas ideias foram realmente sepultadas aqui, mas a gente precisa das boas ideias retornando. Graças a Deus tem muitas pessoas que pensam dessa forma aqui no município, é isso que ainda resta a esperança da gente fazer essa mudança. Não tem condições. Tragédia na natureza, infelizmente, a gente não pode nem lutar contra ela, pode tentar evitar, mas tragédia política a gente tem como evitar. É complicado, né? A gente tenta evitar tem também. Que evitar, né? É preciso evitar. E para a gente finalizar, R$300 mil lá para o Camp, né? Isso. Vamos falar um pouquinho da Madalena, nossa pessoa maravilhosa, que faz um trabalho sensacional, né? Anderson, lembrando, todas essas emendas, Parnaso, Saúde, todas elas já saíram. Já foram recursos, já estão empenhados. Sim. Agora parece que vai processo licitatório lá da Saúde. Eu estou acompanhando. A única que é para 2016 mesmo, que essa é da Camp. Da Camp, da Camp é que colocamos no orçamento para 2016. As outras todas já são emendas que a gente trabalhou ao longo de 2015. E ela é mais voltada para a questão da construção da sede, né? Outra perspectiva, porque nós estamos construindo isso ainda. Onde é que a gente pode ajudar mais? Sim. Uma atividade que é reconhecida. E aí, até porque ainda para 2016, nós vamos definir ainda para a área de saúde, a área de educação, onde é que podem vir mais recursos ainda para Teresópolis. É óbvio, a cidade estando mais preparada, consegue receber mais recursos. Essa é a minha obrigação. Eu faço isso para retribuição de toda a confiança que eu tive aqui da população. Então, para mim, é uma satisfação poder ajudar. Mas nesse caso aí da Madalena, a gente já tinha assumido com ela, já conheço a Madalena há uns 4, 5 anos, já tinha ido visitar a instituição dela, ainda no meu segundo mandato, e fui vendo, quer dizer, a disposição dela em poder mudar, poder empenho, de fazer as coisas, de acontecer, e nós, nesse ano, resolvemos que aqui nós vamos direcionar um recurso para a construção da sede, um recurso depois para a melhoria da capacitação daqueles jovens, que eu acho que é um projeto fantástico. Com certeza, muito bem empregado. Bom, deputado, para a gente finalizar, né, a nossa conversa, até que é sempre assim, a gente acaba se alongando muito. Né? Conversa é boa, não tem jeito, né? O deputado está sempre trazendo boas contribuições para o teresopolitano. Então, teremos um 2016 ainda de muita expectativa. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para o teresopolitano. Olha, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a toda a TV Diário, a equipe de TV Diário, aos amigos que nós temos aqui, ao Vanderlei, a todos que fazem esse trabalho aqui, que levam para vocês essas notícias e dão a oportunidade de a gente poder fazer essa prestação de contas que é tão importante. Para mim é uma satisfação poder fazer isso, poder falar das ações que a gente tem realizado. E dizer a todos, né, eu sou um otimista por natureza, minha profissão é otimismo, eu não vou conseguir pensar em nada que possa, o país está ruim, eu vou pensar sempre na perspectiva, na esperança, é isso que me dá a disposição para poder enfrentar todos os mecanismos, porque se fosse pensar na política de forma negativa, talvez eu fosse fazer outra coisa. Eu acho que esse é o papel fundamental da política, é exatamente transformar a vida das pessoas, e eu acredito nisso. Então, eu espero que em 2016 esse espírito possa contagiar outras pessoas também. E agora, a análise mais criteriosa, mais prudencial, eu vou fazer com vocês no mês de março. Ainda está muito cedo para a gente analisar. Me parece que não será como 2015, que é um ano que foi muito difícil. 2016 entra com uma outra lógica, eu estou apostando muito nisso,
e espero que em março nós tenhamos já começando a ter boas notícias, seja no campo econômico, seja no campo político. E lembrando uma outra coisa, esse ano é um ano de eleições. Pense muito, analise muito. Vai ser uma eleição muito curta. Eu não vou falar de nada de candidato, nada, eu falo apenas da consciência da pessoa. Teresópolis precisa avançar, Teresópolis não pode errar. Então vamos trabalhar juntos, eu estou aqui à disposição para trabalhar junto para a gente poder construir um cenário bastante positivo para a cidade. Com certeza, né? A gente sentiu na pele o preço das escolhas mal feitas, né? Então, com certeza. Deputado, estaremos à disposição. Se eu quiser voltar aí para falar um pouco mais sobre essas perspectivas, eu sei que o senhor está lá muito próximo da discussão do orçamento, da discussão política. A gente acompanha aí na grande mídia nacional, né, o teu engajamento, né, a tua participação preponderante, inclusive, em situações muito importantes, como orçamento e outras questões. E, é claro, o Grupo Diário está sempre à disposição do deputado. Maravilha, agradeço mais uma vez. Parabenizo vocês. Muito obrigado, deputado.